a magia e o papel social e cultural do rádio. Falar do papel social e cultural do rádio é abrir um universo de experiências que reúne o lúdico, a arte e as emoções. Entre os meios de comunicação, o rádio foi e continua sendo uma grande forma de promoção de interatividade entre pessoas. A primeira transmissão radiofônica no Brasil se deu no dia 7 de setembro de 1922, no centenário da independência. E lá se vão quase um século desta fantástica experiência de comunicação. Os rádios, nos tempos iniciais da sua fabricação, eram maiores e se constituíam objetos de luxo das famílias, de difícil acesso pelo preço elevado dos aparelhos. Ter um rádio significava estar em contato integrado com o mundo, privilégio de poucos. Não obstante, o rádio logo se popularizou, integrando a vida da população brasileira. Mesmo na ausência de energia elétrica, funcionando a bateria. O papel cultural e social do rádio foi rapidamente absorvido pelo Estado Novo, quando o governo de Vargas passou a utilizar a Rádio Nacional no seu projeto político de difusão e consolidação da identidade da cultura da nação, que também atendia às aspirações políticas do integralismo. Assim, o rádio foi o precursor da difusão artística e cultural no Brasil. Motivado por ele, existiam os famosos programas de auditório, reunindo pessoas, se antecipando à vinda da televisão ao Brasil. Entre seus quadros existia os shows de calouros, como uma porta para os que sonhavam com a projeção da arte de cantar. E foi justamente nos programas de auditório, transmitidos pelo rádio, que surgiram grandes artistas nacionais. O programa de auditório de Ari Barroso, que além de narrador de futebol e de talento artístico musical reconhecido, revelou e popularizou nomes consagrados da música brasileira, tais como Luiz Gonzaga, Elza Soares, Dolores Duran, Lúcio Alves, Elizabeth Cardoso e muitos outros. O rádio era a locomotiva de projeção dos grandes nomes da música nacional, tais como Francisco Alves, Orlando Silva, Isaurina Garcia, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Silvio Caldas e outros. Tempo que ficou conhecido como a época de ouro do rádio. Quem nunca ouviu falar das cantoras do rádio? Mas não é apenas no campo musical que o rádio manifesta o seu papel sociocultural. O rádio foi a preparação para a chegada da televisão ao Brasil. Foi e continua sendo o instrumento necessário e indispensável para a interatividade e a comunicação à distância entre pessoas. Esse papel é tão bem representado pelos extintos programas de serviços de utilidade pública, que transmitiam diariamente, no mesmo horário, recados de forma rápida entre ouvintes que residiam distantes um do outro, substituindo a carta e o telefone. Era o e-mail daquela época. Tinha o rádio um papel social, educativo e cultural identificado
pelas crônicas de intelectuais locais que abordavam o conteúdo da vida cotidiana das cidades, da região e do país. A notícia dos lugares ganhavam expressão nos jornais matutinos e do meio-dia, com o seu público ouvinte garantido. Também transmitiam o julgamento dos réus pela justiça em júris popular. Antes da internet, era ele quem primeiro dava o resultado da abertura das urnas em tempos de eleição. Ainda na abordagem cultural, não podemos deixar de falar das novelas. Sim, as novelas do rádio, também chamadas radionovelas. Muitas delas marcaram gerações, como O Direito de Nascer, Irmãos Coragem, Perdão Meu Filho e outras. Muitas transmitidas em fitas magnéticas, mas também aconteciam com falas e outras sonoridades transmitidas ao vivo nos estúdios, que imitavam chuvas, relâmpagos, trovões, cavalgadas, tempestades e outros sons que integram a vida. As novelas do rádio prendiam as mulheres que compartilhavam seus afazeres domésticos com a trama do enredo da história, que se dava de forma falada pelos atores. O desenrolar da novela, pela condição da oralidade, da fala dos personagens no cotidiano da vida doméstica, permitia às então chamadas donas de casa a construírem cenários imaginários em suas mentes, onde se desenrolava o enredo, ao mesmo tempo em que ia se construindo um clima familiar com os personagens da novela, que facilmente passavam a serem identificados pela fala. A fisionomia dos artistas das novelas do rádio ficava a cargo da imaginação de quem as acompanhava. Assim, o rádio preparou a chegada da televisão, onde as radionovelas já tinham artistas como Mário Lago e Paulo Gracindo como atores. E em torno delas já se agregavam escritores como Dias Gomes, o Duvaldo Viana e também a escritora de novela Janete Claire. Com o advento da televisão, os artistas e escritores das telenovelas migraram para ela. O rádio, com a sua linguagem simples e compreensiva, era a forma de se dar vida às cidades, de se fazer ficar conhecido nacionalmente personagens como o Coronel Ludgero e sua velha Filomena. O rádio, que chamava a atenção pelo impacto emocional das músicas características que precedia o anúncio das notícias de plantão, que demarcava os acontecimentos extraordinários do lugar, flagrados no momento em que eles aconteciam. O rádio do toque da Ave Maria, anunciando às 6 horas da tarde, e o declínio do dia, a chegada da noite. O rádio que anunciava as horas para os ouvintes, num tempo em que o relógio era um objeto raro, e assim ia orientando as pessoas nos seus afazeres diários. O rádio dos programas de forró como expressão artística identitária do sertão nordestino, tocando os discos de Cera, de Marinês, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino e tantos outros. O rádio, que se constituía o único meio de se acompanhar as partidas de futebol, fazendo os torcedores transformarem as cenas narradas do jogo em imagens criadas pela mente, e que se chegava ao auge da emoção no grito de gol. Assim,
Todos sentiam a sensação de estarem nos estádios, de estarem visualizando a seleção brasileira nos campeonatos mundiais. O rádio que divulgava o trabalho artístico dos poetas e violeiros do interior do Nordeste, transmitidos diretamente dos seus respectivos auditórios, que faz lembrar Pedro Bandeira, Geraldo Amâncio e outros. O rádio que prendia milhares de pessoas aos programas matutinos, que ficavam aguardando a hora do horóscopo, orientando suas vidas pela astrologia. O rádio que tocava música popular brasileira e que permitia a aproximação artística do público com Roberto Carlos, Benito de Paula, Chico Buarque, Gilberto Gil, Alceu Valença, Antônio Marcos, Belchior, Vanusa, Geraldo Azevedo, Paulo Diniz e tantos outros. O rádio que à noite tinha os programas de assombração. Lembro do programa A Hora das Almas, assistido pelos adultos, dos quais as crianças fugiam com medo quase na hora de dormir. O rádio que nas cidades eram colocados junto às cadeiras nas calçadas ou nos terreiros da zona rural, onde ao final da tarde dava uma sonoridade à paisagem urbana ou rural de um dia que findava. O velho rádio das AMs, da amplitude modulada, mas que não modulava a vida. Ao contrário, despertava a imaginação e a criatividade num processo lúdico-educativo. E assim chegamos às rádios de som estéreo, as FMs. No entanto, a modernidade da frequência modulada, o avanço da qualidade sonora, não foi capaz de manter a qualidade do conteúdo cultural do rádio, que visivelmente perdeu, com poucas exceções, o sentido educativo e cultural da sua programação. Aos poucos, as rádios foram perdendo as especialidades das suas programações e se adaptando à cultura de massa, movida pela pressão do capitalismo, se transformando em meras divulgadoras de comerciais que ocupam a maior parte do tempo de suas programações. E assim, o rádio, aos poucos, foi perdendo a sua criatividade e o seu papel educativo e cultural. É preciso reverter o papel da radiofonia brasileira. A magia e o papel social e cultural do rádio. Falar do papel social e cultural do rádio é abrir um universo de experiências que reúne o lúdico, a arte e as emoções. Entre os meios de comunicação, o rádio foi e continua sendo uma grande forma de promoção de interatividade entre pessoas. A primeira transmissão radiofônica no Brasil se deu no dia 7 de setembro de 1922, no centenário da independência. E lá se vão quase um século desta fantástica experiência de comunicação. Os rádios, nos tempos iniciais da sua fabricação, eram maiores e se constituíam objetos de luxo das famílias, de difícil acesso pelo preço elevado dos aparelhos. Ter um rádio significava estar em contato, integrado com o mundo, privilégio de poucos. Não obstante, o rádio logo se popularizou, integrando a vida da população brasileira. Mesmo na ausência de energia elétrica, funcionando a bateria.
O papel cultural e social do rádio foi rapidamente absorvido pelo Estado Novo, quando o governo de Vargas passou a utilizar a Rádio Nacional no seu projeto político de difusão e consolidação da identidade da cultura da nação, que também atendia às aspirações políticas do integralismo. Assim, o rádio foi o precursor da difusão artística e cultural no Brasil. Motivado por ele, existiam os famosos programas de auditório, reunindo pessoas, se antecipando à vinda da televisão ao Brasil. Entre seus quadros existia os shows de calouros, como uma porta para os que sonhavam com a projeção da arte de cantar. E foi justamente nos programas de auditório, transmitidos pelo rádio, que surgiram grandes artistas nacionais. O programa de auditório de Ari Barroso, que além de narrador de futebol e de talento artístico musical reconhecido, revelou e popularizou nomes consagrados da música brasileira, tais como Luiz Gonzaga, Elza Soares, Dolores Duran, Lúcio Alves, Elizabeth Cardoso e muitos outros. O rádio era a locomotiva de projeção dos grandes nomes da música nacional, tais como Francisco Alves, Orlando Silva, Isaurina Garcia, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Silvio Caldas e outros. Tempo que ficou conhecido como a época de ouro do rádio. Quem nunca ouviu falar das cantoras do rádio? Mas não é apenas no campo musical que o rádio manifesta o seu papel sociocultural. O rádio foi a preparação para a chegada da televisão ao Brasil. Foi e continua sendo o instrumento necessário e indispensável para a interatividade e a comunicação à distância entre pessoas. Esse papel é tão bem representado pelos extintos programas de serviços de utilidade pública, que transmitiam diariamente, no mesmo horário, recados de forma rápida entre ouvintes que residiam distantes um do outro, substituindo a carta e o telefone. Era o e-mail daquela época. Tinha o rádio um papel social, educativo e cultural identificado pelas crônicas de intelectuais locais que abordavam o conteúdo da vida cotidiana das cidades, da região e do país. A notícia dos lugares ganhavam expressão nos jornais matutinos e do meio-dia, com o seu público ouvinte garantido. Também transmitiam o julgamento dos réus pela justiça em júris popular. Antes da internet, era ele quem primeiro dava o resultado da abertura das urnas em tempos de eleição. Ainda na abordagem cultural, não podemos deixar de falar das novelas. Sim, as novelas do rádio, também chamadas radionovelas. Muitas delas marcaram gerações, como O Direito de Nascer, Irmãos Coragem, Perdão Meu Filho e outras. Muitas transmitidas em fitas magnéticas, mas também aconteciam com falas e outras sonoridades transmitidas ao vivo nos estúdios, que imitavam chuvas, relâmpagos, trovões, cavalgadas, tempestades e outros sons que integram a vida. As novelas do rádio prendiam as mulheres que compartilhavam seus afazeres domésticos com a trama do enredo da história, que se dava de forma falada pelos atores.
o desenrolar da novela pela condição da oralidade, da fala dos personagens no cotidiano da vida doméstica, permitia às então chamadas donas de casa a construírem cenários imaginários em suas mentes, onde se desenrolava o enredo, ao mesmo tempo em que ia se construindo um clima familiar com os personagens da novela, que facilmente passavam a serem identificados pela fala. A fisionomia dos artistas das novelas do rádio ficava a cargo da imaginação de quem as acompanhava. Assim, o rádio preparou a chegada da televisão, onde as radionovelas já tinham artistas como Mário Lago e Paulo Gracindo como atores. E em torno delas já se agregavam escritores como Dias Gomes, o Duvaldo Viana e também a escritora de novela Janete Claire. Com o advento da televisão, os artistas e escritores das telenovelas migraram para ela. O rádio, com a sua linguagem simples e compreensiva, era a forma de se dar vida às cidades, de se fazer ficar conhecido nacionalmente personagens como o Coronel Ludgero e sua velha Filomena. O rádio, que chamava a atenção pelo impacto emocional das músicas características que precedia o anúncio das notícias de plantão, que demarcava os acontecimentos extraordinários do lugar, flagrados no momento em que eles aconteciam. O rádio do toque da Ave Maria, anunciando às 6 horas da tarde, e o declínio do dia, a chegada da noite. O rádio que anunciava as horas para os ouvintes, num tempo em que o relógio era um objeto raro, e assim ia orientando as pessoas nos seus afazeres diários. O rádio dos programas de forró como expressão artística identitária do sertão nordestino, tocando os discos de Cera, de Marinês, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino e tantos outros. O rádio, que se constituía o único meio de se acompanhar as partidas de futebol, fazendo os torcedores transformarem as cenas narradas do jogo em imagens criadas pela mente, e que se chegava ao auge da emoção no grito de gol. Assim, todos sentiam a sensação de estarem nos estádios, de estarem visualizando a seleção brasileira nos campeonatos mundiais. O rádio que divulgava o trabalho artístico dos poetas e violeiros do interior do Nordeste, transmitidos diretamente dos seus respectivos auditórios, que faz lembrar Pedro Bandeira, Geraldo Amâncio e outros. O rádio que prendia milhares de pessoas aos programas matutinos, que ficavam aguardando a hora do horóscopo, orientando suas vidas pela astrologia. O rádio, que tocava música popular brasileira e que permitia a aproximação artística do público com Roberto Carlos, Benito de Paula, Chico Buarque, Gilberto Gil, Alceu Valença, Antônio Marcos, Belchior, Vanusa, Geraldo Azevedo, Paulo Diniz e tantos outros. O rádio, que à noite tinha os programas de assombração. Lembro do programa A Hora das Almas, assistido pelos adultos, dos quais as crianças fugiam com medo quase na hora de dormir. O rádio, que nas cidades eram colocados junto às cadeiras nas calçadas,
ou nos terreiros da zona rural, onde, ao final da tarde, dava uma sonoridade à paisagem urbana ou rural de um dia que findava. O velho rádio das AMs, da amplitude modulada, mas que não modulava a vida. Ao contrário, despertava a imaginação e a criatividade num processo lúdico educativo. E assim chegamos às rádios de som estéreo, as FMs. No entanto, a modernidade da frequência modulada, o avanço da qualidade sonora, não foi capaz de manter a qualidade do conteúdo cultural do rádio, que visivelmente perdeu, com poucas exceções, o sentido educativo e cultural da sua programação. Aos poucos, as rádios foram perdendo as especialidades das suas programações e se adaptando à cultura de massa, movida pela pressão do capitalismo, se transformando em meras divulgadoras de comerciais e ocupam a maior parte do tempo de suas programações. E assim, o rádio, aos poucos, foi perdendo a sua criatividade e o seu papel educativo e cultural. É preciso reverter o papel da radiofonia brasileira.